Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à leitura da semana que acontece, dia 7 de setembro, justamente numa eclipse lunar chamada, inclusive, de lua de sangue, né? Eu não sou astróloga, eu sigo alguns astrólogos que eu recomendo, Newton Schultz, né? O Maurício Bacar, a Cláudia Lazarotto, adoro o trabalho dela, o Márcio Frederico também, são esses quatro basicamente que eu sigo, que eu gosto muito do trabalho e que trazem para mim essa orientação, né, do movimento astral da semana, do ano, dos meses, enfim. E todos eles têm um ponto em comum na análise dessa eclipse. Eles falam de um momento de revelações, de tudo aquilo que anda meio escondido, anda meio camuflado, seja fora de nós, seja dentro de nós, vai vir à tona. Então, muitas vezes nós achamos que é um evento terrível que vai acontecer e, na verdade, é assim, você se dá conta que tem uma característica desagradável. Você se dá conta que está errando, ou você se lembra lá do passado e vê que fez bobagem. Então, é nesse sentido que as coisas vêm à tona, justamente para que elas sejam limpadas, limpas, né? Limpas, que sejam reestruturadas, né? Essa eclipse vai acontecer no eixo Peixes e Virgem, então falando de sonho, falando de concretização, falando também de organização, de limpeza, de descarte, né, de colocar todas as coisas no seu devido lugar. E aí, a ideia dessa tiragem, né, toda semana tem um tema aqui no canal, a ideia veio justamente de trazer uma tiragem para esse movimento dessa eclipse, de ver o que essa eclipse vai revelar em nós, tá? É claro que isso é uma leitura coletiva, não vai ressoar para todo mundo. E a ideia do canal não é fazer previsão, mas é trazer alguma consciência a partir da energia ali das cartas, trazer algum aconselhamento que pode ser útil para a sua vida, tá bom? Então eu vou usar esse deck de tarô e vários oráculos que estão por aqui nas laterais. E os montinhos não, as tiradas, eu não vou fazer montinho não. É com essas borboletinhas. Então, essa é a opção número 1. Opção número 2. Elas são parecidinhas, mas elas não são iguais. E opção número 3. Qual dessas chamou mais a sua atenção? Olha, chega mais pra cá, né? 1, 2 ou 3. Vou deixar vocês olharem bem. E aí eu vou separar a borboletinha número 3, a borboletinha número 2 e vamos lá para quem escolheu a opção número 1. Vou deixar aqui, ó, enfeitando a cabecinha da Mãe Terra. Vamos lá. Vamos ver o que essa eclipse vem revelar para você. Quem sabe, né, a partir das cartas, você já começa a ter algumas percepções que podem trazer reflexão, te ajudar nesse movimento. Opa, esse aqui já virou, então a gente já aceita. Vamos ver aqui. Chegar um pouquinho para cá que a gente centraliza, né? E aí todas aparecem. Assim acho que tá bom.
Vamos lá, não... eu sou meio enrolada para essas coisas, né? Vamos tirar agora os oráculos. Olha que lindo! Um movimento, inclusive, de despertar. Contemplação. Para quem escolheu a opção número 1, eu já adianto que tem muito de um emocional abalado, né? Ame seu corpo. A sua energia nesse momento, ela está um pouco confusa, né? Um pouco perdida. Talvez se voltando ao passado ou talvez caindo em aspectos até regressivos, né, de situações que você já tinha dado como resolvidas dentro de você, ou fora, né, quem sabe. Mas dentro de você aquilo já estava equacionado, resolvido, e de repente você percebe que tudo vem à tona de novo, seja um sentimento, seja uma memória, seja uma crítica que você faz a si mesmo, enfim. Tem um processo aí de retorno a coisas que são desnecessárias para você. O teu emocional está vibrando assim muito baixo, sabe? Num nível muito de sofrimento que é às vezes até desnecessário. Uma insegurança, sabe? Uma questão de você às vezes estar aí meio que perdido no mundo, sem saber para onde vai, sem ter era nem beira, sem ter alguém que dê um suporte maior. Então traz aí um sentido de muitas possibilidades, né? Com esse louco aqui, muitas possibilidades, mas ao mesmo tempo isso é assustador para você. É como se você estivesse finalizando, ou tivesse finalizado um processo na sua vida e você está no limbo emocional, né? E aí, isso, claro que gera um desgaste energético muito grande, gera uma perda de sintonia com o teu eu superior, a sintonia até com o teu próprio corpo, porque eu tô vendo aqui, olha, ame seu corpo, e aqui, nutrição. Olha isso. Ame seu corpo. Deixe a sua beleza se irradiar. Nutra, alimentando o doce animal do seu corpo. Então, assim, é como se você tivesse, inclusive, num processo de enfraquecimento do corpo. Mas não por questões físicas necessariamente, mas muito mais por estar dormente. A palavra que me vem é essa. Sabe quando você fica na paralisia da vontade? Não é uma paralisia real, física, é da vontade. Nada te interessa mais, nada importa mais, você não tem ânimo de fazer nada, não tem vontade. O dia passa rápido, você se propõe a fazer um monte de coisas e não faz nada. Você tá no limbo, sabe? No limbo, sem saber onde pisa, sem saber para onde ir, em um estado de embotamento emocional. Claro que isso não serve para todo mundo e claro que depende da intensidade, né, de cada um. Mas você quer o teu sonho, olha que engraçado, é justamente 4 de paus, é justamente estrutura, harmonia. Essa leitura pode estar falando de relacionamento? Pode, né, de você estar meio aí assim, num movimento, ou reiniciando o mesmo relacionamento, ou finalizando um e agora tá naquele limbo que não sabe o que esperar, né, para o futuro, mas tem um olhar aqui, um desejo de você estabelecer bases mais sólidas e firmes, sabe, de você
não só relacionamento afetivo, amoroso, mas com as pessoas. Sabe o que é? Acho que você está sentindo falta de essência, né? As pessoas estão tão fúteis hoje em dia. Gente, ai, que dificuldade, não é? Não é uma crítica, mas é um anseio da alma. Não adianta, gente, né? A gente tem afinidades, não que seja melhor ou pior que o outro, é questão de afinidade, né? E quando se tem um processo de despertar aqui do teu espírito e que você já está num outro patamar e você não consegue encontrar pessoas semelhantes e você não, sabe, não encontra alma naquilo que você vê, naquilo que você faz, naquilo que com quem você se relaciona, isso te faz falta. Então, o teu desejo é encontrar essa estrutura, essa harmonia, essa alegria, sabe? Essa vitalidade, essa força vital, inclusive, que vem de parcerias, que não vem para você assim à toa, sabe? A verdade é que você busca isso nos outros e você espera encontrar nos outros. Não só receber, dar e receber. Você quer todo mundo de mão dada. Isso tem feito você, o fato de você temer ficar nesse limbo, tem feito você regredir, né? Então, de repente, vem para você aí nesse movimento, né? Sol, terra e lua, vem para você a revelação desses sentimentos que estão muito arraigados, dolorosos. Vem para você a ideia de que você às vezes tem guardado muita coisa que não serve mais em termos emocionais. Isso bloqueia os teus caminhos, isso bloqueia o fluir da tua vida, seja ela emocional, financeira. Pode ter a ver com questões maternas, né, de você guardar lá no fundo memórias dolorosas em relação à mãe ou à figura do feminino na sua vida. Mas tem questões aí que precisam ser limpas. Vai vir à tona isso tudo. Talvez você se lembre de padrões que estavam muito bem guardados dentro de você. E aí é preciso que você entenda o grau dessa dor e o quão maduro você já é. Veja que aqui é o pajem de copas e aqui é a rainha de copas. Vai ser mostrada para você essa força sua aqui, como rainha. Ou uma rainha que está vibrando no negativo, que regrediu ao nível de um pajem. Você tem a capacidade de lidar com as suas emoções de uma forma muito lúcida, muito sábia. Sabe, você tem um olhar para o mundo que é muito intuitivo. Aqui, o espírito desperto, você olha e sente, né? Tem essa sensibilidade astral, você percebe esse cabelo aqui de polvo, você percebe as vibrações, você tem sabe, um caminhar aí já realizado no campo das emoções. Então, ou você faz terapia, ou você é terapeuta, enfim, você trabalha com emoções, ou psicóloga, psiquiatra, enfim. Tem aí um lastro que você deveria estar colocando na sua própria vida, mas não está. É como se você tivesse toda uma riqueza, sabe? Recursos muito legais, muito embasados, aprofundados. E, na verdade, você não os aproveita, não age como você deveria. Então, o que pode ser revelado para você é a extensão e a profundidade dos sentimentos obscuros, dolorosos, de mágoas, rancores que você carrega dentro do coração. Você carrega
sabe? Pode ser em relação a relacionamentos afetivos do passado, tudo que você já sofreu em relação a isso, pode ser. Mas o mais importante é que você precisa ter uma atitude de um rei de ouros. Você precisa se posicionar de uma forma mais prática. Olha que interessante. Você precisa ter essa postura autoconfiante, de segurança, de uma análise mais racional, de se dedicar mais, inclusive, ao trabalho. Porque o que me parece que todo esse limbo, todas essas energias emocionais desequilibradoras, elas estão tirando o foco daquilo que é mais importante na tua vida agora, que é trabalhar, é desenvolver o que você precisa na sua carreira, cuidar das suas finanças, cuidar do seu corpo, ter atenção com o seu corpo. Olha aqui, o que sai como conselho? Você está se abandonando, pessoa querida, sabe? Aí de repente a gente vê aquela, eu olhei para essa barriguinha aqui, eu pensei logo numa barriguinha, não tinha barriguinha, e agora tá deixando a barriguinha, né, se expandir graciosamente. Não que isso seja nenhum defeito, gente. Eu, então, longe disso. Mas é no sentido, assim, de você pensar nisso, de você olhar para quem você foi e falar, poxa, peraí, não, vou começar a tomar uma atitude em relação a isso. Eu vou começar a me posicionar na vida pensando de uma forma mais proativa, sabe? O desejo continua aqui e pode até vir para você essa comunhão de ideais, de, sabe, de energias, pessoas compatíveis com a sua energia. Isso o tempo pode trazer, né? Não vou falar sobre isso aqui. O que é mais importante é você se cuidar nesse momento, é você acordar para a vida, sabe? É falar, opa, pera lá, não vou me permitir ficar nessa situação, não vou me permitir ficar abandonado de mim. Não. Eu entendo, né, percebo os sentimentos sombrios e negativos que eu carrego dentro de mim, mas eu encontro uma postura proativa, firme, decidida, na direção daquilo que eu quero e preciso para a minha vida, para a realização dos meus sonhos. Eu preciso agir, eu preciso trabalhar, eu preciso ir atrás, eu preciso começar. As de ouros, eu preciso plantar a primeira semente, eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso marcar aula na academia e ir, marcar consulta com um médico ou com uma nutricionista, ou o que for, ou me inscrever naquele curso que eu sempre desejei fazer, ou comprar aquela roupa que eu quero e mereço e preciso, enfim, entende? É aqui você tomando uma atitude realmente inicial, para sair dessa dor fundamental que está aí. Talvez essa postura mais vitimista esteja te alertando, porque de alguma forma você sente todo o peso que está dentro de você. Mas não tema, libere. Não tem que temer, não tem que se envergonhar, sabe? Não, deixe ir, reconheça. Abrace e se torne melhor. O espírito desperto, desejo de mudança. Preciso falar mais alguma coisa, né? É mudança, é ação. Entendendo que o tempo tem os seus processos, que a vida caminha de uma forma sábia e orientada, e que tudo vem ao seu tempo, mas no momento você precisa cuidar de você. Contemplação. Quando nenhuma ação é permitida no momento, né? O limbo total aqui. O exercício da contemplação nos ensina a olhar os fatos por outra perspectiva,
olhar simplesmente a natureza da experiência sem qualquer tentativa de mudá-la. Aprenda a ressignificar o que não pode ser mudado. Então, pessoa querida, assim, é muito claro, né? Talvez não dê para todo mundo, mas de alguma forma traz aqui esse processo, né? De término, limbo e recomeço. Porque aqui, olha, deixe o seu navio zarpar. Você vai, você segue, contempla, você não pode mudar o que passou. Não temos como interferir no passado, a não ser na ferida que o passado deixou em nós. Aí nós podemos mexer. Então, vai dançar, vai sacudir o esqueleto, vai se divertir, vai passear, vai se encher de energia positiva. Olha que interessante aqui, né? Eu falei do dançar porque ela tá nessa postura, né? E de irradiar luz e parece que ela tá dançando, parece uma cigana, né? Que tem aqueles guizos aqui. E aqui tem um casalzinho dançando. Então, o que você mais precisa nesse momento é liberar a energia, essa, sabe, densidade. Eu recomendo muito que você faça Ho'oponopono. Eu tenho uma playlist aqui no canal, tem algumas meditações e na internet está cheio de meditação aí de Ho'oponopono, de limpeza do passado, limpeza de mágoas. Todas as vezes que você se lembrar de algo doloroso, você fala para si, para a divindade: sinto muito, me perdoa, eu te amo, obrigada. Você diz para a vida que você está limpando aquelas energias em você e a impressão que você deixou nos registros akáshicos, na vida. Você limpa essa energia, você deixa aí, zarpa com esse navio, vai na direção daquilo que vai te reestruturar. A estrutura vem de você e depois você encontra os teus pares, tá bom? Então, essa semana, faça esse trabalho de se nutrir corretamente, de se nutrir de coisas boas, mas principalmente de dar alegria, prazer, boa comida, nutrição, bons banhos, sabe? Sabe, gente, olha só, eu adoro, sabe o que eu adoro? Sabonete. Adoro, eu já fiz durante muito tempo. Vendi sabonete natural de leite de cabra com aveia. Nossa, ele era super hidratante. Eu adoro sabonete. E um dos prazeres maiores, eu acho, para principalmente o brasileiro que adora tomar um banho, é ter um sabonete cheiroso, um sabonete gostoso, um bom sabonete. Se permita comprar um sabonete caro, bom, e tomar um banho delicioso com esse sabonete. Sabe, quando você tomar banho, você imagina que aquele sabonete que você se deu de presente está retirando todas as cracas do passado, está deixando ir, está perdoando, está liberando, deixa, sabe, cada um com o seu cada um. Deixa o seu navio zarpar, vai na direção daquilo que vai te alimentar, te trazer para a terra de novo. Sai desse limbo através do perdão, da limpeza de emoções. E sai do vitimismo também, senão você não consegue acessar esse rei de ouros aqui, que é a tua força, a tua estrutura, que é o que o tarô te aconselha nesse momento, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. E aí, vamos organizar aqui novamente as cartinhas para poder sortear a segunda opção. Essa borboletinha que você escolheu. Deixa eu ver se está aparecendo, tá? Essa borboletinha que é a sua opção. Vamos lá. Vamos ver o que esse eclipse pode trazer como revelação para a sua vida. De que forma você pode limpar, sabe?
se reestruturar, se reorganizar. Aqui. Sim. Nossa, quantos arcanos maiores, hein? Que maravilha! Maravilha! A sua energia tá boa. Olha, códigos de luz. Que chique. Sua energia tá boa. Mas tem aí alguma... Esse pode ser o seu sinal. Tem aí algum medinho que fica rondando a sua cabeça, né? Energia, ó. Sim, boa energia desse jogo. Muito boa. Aqui me parece que é uma coisa bastante simples a revelação que vem trazer. Eu acho que é muito mais, assim, o fato de você dar o início em algum curso, em algum estudo, alguma coisa assim, sabe? E você, de repente, sei lá, sabe aquelas coisas assim, você a vida inteira trabalhou em algo e agora quer dar uma nova direção, ou não, começou ontem e quer também dar uma nova direção. Olha que interessante, curando antigos padrões do cérebro. Aqui tem, sabe? A tua energia tá boa, sabe? Uma força, uma positividade, você tá realmente nesse processo de códigos de luz aqui, sabe? Você tá numa intuição, olha que espetáculo. Esses códigos de luz falando de viagens que aguardam você, ou seja, conexões profundas, conexões profundas. Aqui falando de energia também, você tá muito bem na fita. Acontece que talvez tenha aí uma questão que você ainda não definiu muito bem dentro de você, de algo que você precisa, algo ou alguém que você precisa cortar, alguma decisão que você precisa tomar e que tá, sabe, tirando aí a tua paz. É algo pequeno, mas não é que haja indecisão. Eu acho que não há indecisão. A questão é saber quando. Você já sabe que, mas você não sabe quando, entende? Então, você tem a percepção de coisas muito claras dentro de você, de, sei lá, morar em outra cidade, de começar um novo curso, de dar um direcionamento diferente para dentro da tua própria carreira, né? De repente você aprende coisas novas ou vê as coisas de uma outra forma com esse pendurado aqui, e você precisa enfrentar o chefe, a diretoria, os colegas, porque você, sabe, já vê a coisa de forma diferente. E talvez seja uma forma um pouco impopular, apesar de ser uma forma muito avançada de ver as coisas. Você entende o que eu tô dizendo? Sabe, assim, você, de repente, as pessoas que escolheram aqui essa segunda opção, já estão um passo à frente. Pode facilmente ser aqui um grupo de aquarianos, sabe, ou de arianos, estão olhando lá na frente. Então, sabe, com uma percepção, olha quanto olho aqui nesse 9 de espadas, né? Então, um conhecimento refinado, um conhecimento já
de nível, uma pessoa que sabe, mas ela não sabe só com a mente, não sabe só através da intelectualidade. Ela tem as duas asas, né? A do saber tradicional, humano, e a do saber da alma, dos códigos de luz, de registros, de conexões, de contatos com outras realidades, viagens astrais. Então aqui tem uma pessoa, um grupo de pessoas que de repente quer dar uma virada aí de chave, literalmente, na vida, e sonha com isso, e é o maior desejo esse, entendeu? É de mostrar para o mundo, olha, eu estudei, entendi, busquei, senti, e agora eu penso dessa forma. E isso é que vai ser revelado para você. Que você não está numa posição normal e confortável. Realmente, a sua vida pode estar virando de cabeça para baixo, ou o seu emprego, ou a sua carreira, ou a forma como as pessoas te veem, podem dizer que você está ficando doido. Pode. Então vai mostrar para você que talvez você tenha razão naquilo que você vê de uma forma diferente das outras pessoas. Hoje em dia está acontecendo um despertar em massa. Talvez você esteja chegando aqui pela primeira vez no canal, né, que tem esse conteúdo de despertar de consciência. Está havendo esse despertar, as pessoas estão se percebendo diferente, percebendo a vida com outros olhos, percebendo quanto a humanidade vem sendo... Não posso ficar falando essas coisas aqui. Enfim, né? Vem aí como pecinha do mecanismo, né? Moídos. E você começa a perceber um outro mundo, uma outra realidade que se descortina para além do véu da matéria. Você começa a entender a vida de um outro ângulo. A cada conhecer, a cada busca, a cada livro que você lê, a cada entrevista, conversa, podcast que você se interessa, sabe? Para mim, esses olhos aqui, muito intensos, esses olhos aqui, é um olhar de buscador, de alguém que tem sede, ânsia de saber, mas não o saber intelectual puramente, mas o saber que explica ou que tenta, né, de alguma forma, ampliar a sua visão de mundo, descortinar novas realidades para você. E você está nesse caminho, mas talvez nem fale sobre isso, nem, sabe, nem verbalize, nem troque com ninguém, é você sozinho com a sua ideia, com a sua verdade. Mas o seu sonho é poder falar para todo mundo, é sair botando a boca no trombone, né? Dessa nova maneira. E você vai ver que isso vai acontecer para você. É claro que para algumas pessoas pode vir a ser revelado que você está caminhando numa direção errônea. Você está baseando o seu entendimento sobre premissas erradas. Se eu me baseio numa premissa errada, eu vou errado até o fim. Entende? Então aqui talvez para alguns vai ser isso aqui. A tua verdade absoluta, você vai ter uma prova muito clara de que está errado. De que você baseou toda a sua crença e confiança em alguém que mentia, alguém que fazia alguma coisa errada, alguém que não era de confiança. Ou numa teoria, né? Tá aí na internet agora tá um trelelê entre os astrônomos e, enfim, os cientistas sobre o objeto, né? O 3 Atlas. E aí uns dizem que é um cometa, outros dizem que pode ser uma nave, e fica cada um querendo colocar a sua verdade.
E aí, de repente, vai ter um lado ou outro que vai estar errado, né? E que ficou ali batendo o pé, jurando de pé junto que aquilo é aquilo. Então, de repente, para alguns pode acontecer isso. De você ver que baseou toda a tua linha de raciocínio, a construção do teu pensar sobre premissas erradas, falsas, sei lá, entendeu, né? É isso, para algumas pessoas, tá? De uma forma geral, tanto para um grupo quanto para outro, essa carta fala que você precisa soltar um pouco a ideia do mecanismo que rege a vida na Terra. A roda da fortuna. Você precisa, inclusive, liberar a ideia que fala sobre a lei da ação e da reação, a lei do karma. Recomendo que você leia Plotino, se for essa a questão, tá? As Enéadas, Tratado das Enéadas de Plotino. Trouxe para mim, na minha mente, para que eu pudesse entender o mecanismo do karma. Então, aqui, para mim, essa carta fala muito do mecanismo da vida. E isso você precisa liberar para chegar numa conclusão mais acertada daquilo que você busca entender. E aí, pessoa querida, olha isso aqui. O Sol. A consciência, o chakra da coroa, absurdamente brilhante, expandido. É coincidência? Não, não é coincidência. Estatisticamente, 3 cartas semelhantes saírem assim, com vários decks diferentes, é quase impossível. Aqui tem claramente a ideia de que você está passando por um processo de despertar da consciência. Se não, já aconteceu. Analise as suas verdades, as suas convicções. Permita-se ver se alguma coisa veio para você que nega com fatos, né? Não é com o que você lê, sabe, na mídia. Isso aí a gente já sabe que, né? Enfim. É você nas suas pesquisas, você nos seus raciocínios, você, sabe, nas suas análises justas, profundamente justas, verdadeiras e sinceras, e você entende que você veio num caminho errado, você retoma. Você está no caminho certo, você fortalece. Mas, de alguma forma, o seu processo aqui do seu chakra da coroa está explodindo de conexão. Deixe isso ser o seu sinal. Um sinal para você. Sinais que vão te apontando o caminho da tua expansão de consciência, o caminho de um entendimento superior, que pode ser a princípio bastante desconfortável para você, mas que é a verdade, que te tira de um olhar mecanicista, te tira de um lugar pragmático que já não te serve mais. É você, o teu ego integrado com a tua alma e com o teu espírito, o Sol. E aí você brilha, brilha, brilha para todos. Energia. A energia é a fonte de uma vida plena. Saber direcionar nossa energia é um aprendizado diário. Um fato ou situação está exigindo muito de você, uma pausa para recarregar é necessária para colocar as ideias em ordem e escolher o melhor caminho. Pausa, serenidade, pausa. Inclusive, pode ser revelado que você precisa dar uma pausa aí na correria. Ou dar uma pausa na linha, no rumo que você está dando aos seus pensamentos ou à sua vida. É preciso pausar, é preciso olhar de novo, é preciso respirar fundo e, peraí, deixa eu ver de uma forma diferente. Deixa eu ouvir opiniões diferentes.
Deixa eu perceber se eu posso estar errado ou não. Então, eu me coloco nessa situação, me coloco no lugar do outro, eu me coloco aberto para ouvir ambos os lados e não bato o martelo. Eu percebo. Eu percebo. E daí eu tiro as minhas conclusões. E eu me liberto dessa roda de samsara. Eu me liberto do jogo das reencarnações a partir de um movimento de liberação do meu eu superior. Que coisa linda. Você está abraçado, seguro. Você está em segurança. Não tenha medo desses movimentos da tua alma, curando antigos padrões cerebrais. Então você, pessoa querida, deve ser bastante estudioso, estudiosa, sabe? Cabeção, na minha época se chamava CDF. Não vou explicar a sigla aqui, para os mais jovens que não sabem. Enfim, é aquele que fica lá sentadão estudando o dia inteiro. Por isso a sigla. Então, aqui tem essa tua capacidade de conhecimento, entendimento, raciocínio, mas que de repente vai te mostrar algo que vai te deixar desconfortável. Abrace. Abrace. Você está indo na direção. Você está indo na direção. Ainda que esteja errado, ainda que descubra que teu caminho foi errado até agora. Se isso for revelado para você, é a prova de que você está num processo de expansão de consciência maravilhoso. Se você for justo e humilde, pá, explode. Tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. E vamos lá recolher aqui as cartinhas para sortear a opção número 3. Vamos tirar essa borboletinha e vamos lá colocar essa aqui, ó, que é a opção número 3. Vou botar aqui. Vamos embaralhar e ver para o coletivo de número 3 o que será que essa... Ai, agora eu tô falando essa, eu fiquei na dúvida se é essa ou esse eclipse. Acho que é essa, né? Não sei. Agora deu um tilt aqui. Vamos lá, opção número 3. Tô sentindo, sabe? Uma energia forte. Aqui. Vamos lá. Essa leitura tem alguma semelhança por causa desse 4 de copas que saiu na mesma posição com a leitura número 1, se você quiser dar uma olhada lá, mas não é que seja igual, não. Essa aqui tem questões diferentes aí, tem questões até mais profundas. A impressão que dá, a partir de um olhar bem rápido aqui, para as cartas, é exatamente, você é mais poderoso do que pensa. Você está se envolvendo com gente aí que não é legal, né? Muito provavelmente, tá vindo à tona, gente, olha isso, o seu pior. Pessoa querida, toma cuidado. Acorda. Não se deixa, se for esse o caso, se tem a ver com você, não se permita. Você vai ver que tá... Cuidado, seja gentil consigo mesmo. Você tá vendo que tá se deixando levar
por energias que não são suas. Não permita. Nutra, dando a si mesmo amor, cuidado e encorajamento. Olha isso. Então, já me leva a pensar, eu vou tirar... Ai, tô com vontade de tirar mais duas. Eu vou tirar mais essa e vou tirar mais essa. Clareza e Bountiful. Curando, nossa, uma mentalidade de escassez. É isso aí. Pessoa querida, olha só, você tá se deixando levar pela carência e tá mexendo com coisa que não deve. Com pessoas que não são legais para você, não. Você precisa acordar, pessoa querida. Tem uma energia aí, às vezes coisas novas, peraí, deixa eu ver se tá aqui. Coisas novas que estão chegando aí para você, pessoas, e estão gerando em você um encantamento, sabe? Ai, que ar fresco, novo na minha vida, que coisa legal. Você morre de medo de perder essas pessoas, de perder, de repente, sabe, amizades que chegaram, ou algum trabalho, ou alguma atividade, ou algum conhecimento, mas tem uma coisa aí que tá, sabe, envolvendo o teu coração, envolvendo. Mas que não é legal, pessoa querida. Reinos ocultos. Olha o que você vê aqui. Aqui é a carta do diabo e aqui é obsessão. Estar preso em um comportamento que não traz resultados positivos paralisa e limita a elevação do ser. Liberte-se de tudo que não flui com a sua energia. Então, essa eclipse pode te pegar assim de lapada, trazendo para você essa consciência de que tem coisas na tua vida que parecem ser muito agradáveis, mas que talvez não sejam. Eu não estou aqui dizendo, de repente, até é. Então você vai ter essa análise, né? Consciente, uma análise bem sincera, honesta, verdadeira consigo, bastante humilde no sentido de você olhar para dentro e falar, não, verdade, isso me faz mal, esse caminho que eu tô pegando não é legal. Ou você vai perceber, não, peraí, esse jogo não tem nada a ver comigo, não. E aí é da tua consciência, tá? Mas, se você escolheu essa opção, possivelmente tem algo de obsessivo neste caminho que você está dando para sua vida, neste rumo com essas pessoas. Há uma energia obscura, densa, pesada, que pode vir à tona, né? Hoje, domingo, ela tem uma força. Porém, uma força intensa, acho que, se não me engano, no Brasil não vai ser visto, vai ser, acho que por volta de 3 horas, acho que no horário de Brasília, não sei, não tenho muita certeza sobre isso, mas acho que é isso. Mas os seus efeitos perduram, entende? Então, se você está vivendo numa situação que encarcera a sua lucidez, que puxa você para baixo, que te coloca no teu pior, que te prende em vícios, em comportamentos, em atitudes que não são legais, lá no fundo da consciência você sabe que não, e esse período agora vai te mostrar que não é, definitivamente não é legal para você. De repente, esse jogo já é a vida te mostrando que não tá legal. É possível que você esteja se envolvendo nessas energias, tenha muito medo de perder isso na sua vida, muito medo, sabe, de que isso se vá, porque realmente está te trazendo um prazer muito grande, porque no fim você quer ser cuidado, você quer se nutrir, você quer pessoas que olhem para você quer esse, sabe, esse aconchego
que você acha que está tendo, mas que talvez não esteja tendo de verdade. Clareza. Vendo e sentindo a verdade. Vendo e sentindo a verdade. Você se afasta do concreto, você se afasta um pouquinho desse envolvimento, dessa emoção, desse prazer, você se afasta, sabe? Você está querendo se fartar de prazer. Mas esse jogo diz, não é aí que você vai encontrar. O que tem aqui é um aprisionamento. Um aprisionamento. Crie uma consciência de entendimento, de conhecimento. Então você percebe o que é luz e o que é sombra. Olha que carta forte. Você precisa ter esse olhar atento para ver que partes suas têm o desejo de aprisionar outras pessoas, ou têm o desejo de, tanto desejo de ser amado que você se permite viver relações tóxicas, obsessivas, que te fazem mal. E você tem poder para sair disso. Você é mais poderoso do que você pensa, do que você sabe. Todo um movimento aqui confuso, né, meio nebuloso, e tem esse portal para ser atravessado. E lá, para além do portal, flores de lótus falando do despertar da consciência, dessa água, né, que limpa, dessedenta, toda uma imagem maravilhosa. Vida. Vida. Não se permita descer mais. Não se permita enredar em situações, movimentos, pessoas, pensamentos, emoções obsessivos, que estão nublando. Olha como é engraçado aqui, tudo meio nublado, meio nublado. Você precisa se voltar, sabe? É preciso, o Papa, ele fala de uma linha de conhecimento e de entendimento a respeito da vida que é muito dogmático. E o dogma, gente, ele existe até nos pensamentos mais libertários que a gente imagina. Olhe com verdade. Quantos movimentos super libertários são aprisionadores, ditatoriais, dogmáticos. A ciência, ela pode ser nas mãos de pessoas dogmáticas, ela vai se tornar dogmática. A religião na mão de alguém dogmático vai se tornar dogmática. A filosofia, qualquer coisa. O tarô. Aqui fala de regras que você segue cegamente. Padrões de comportamento, de conhecimento que você segue sem avaliar, sem raciocinar e que estão te levando para um lugar que não é legal. E tudo isso por conta, provavelmente, da falta que o teu coraçãozinho sente de abraço, de apoio, de amor. Nutrir, dando a si mesmo amor, cuidado e encorajamento. Cuidado, seja gentil consigo mesmo. Curando a mente de escassez. Então, pessoa querida, alimente a si com verdade, com amor, com cuidado, com carinho.
Não espere que isso venha de outros, de ideologias, pensamentos, religiões, de nada que te prenda, que te aprisione, que nuble a sua consciência, que diga o que você tem que fazer, o que você tem que pensar, no que você tem que acreditar. É verdade, a verdade te chama, essa verdade desse enredamento que você tá, desse aprisionamento que você tá, é que vai ser revelado. Dos interesses por trás desse enredamento, desse aprisionamento. Então, enquanto você acredita piamente, cegamente na cartilha que te passaram, você não se liberta. E a percepção que eu tenho por causa dessas cartas aqui que falam de carência é que você, no fundo, você sabe. Porém, o teu desejo de ter o teu coração preenchido, de pertencimento, de pertencer a grupos, sociedades, enfim, sei lá, qualquer coisa. Esse teu desejo de preencher a tua taça de amor, você recebe de fora. Os outros determinam o que eles colocam na tua taça. E para pertencer, para receber, para se nutrir, você fica, mas você sabe lá no fundão, você sabe que não é legal, que isso te puxa para movimentos internos e externos, obscuros, obsessivos, desequilibrados, negativos. E você tem condições sim de se libertar disso. Essa carta fala isso. Busque ajuda. Busque aconselhamentos, pessoas, grupos que vão abrir a tua consciência para uma outra dimensão e que vão trabalhar com você, que é o sentido básico dessa carta. É um trabalho em conjunto. Vão dar as mãos e vão, opa, peraí, vem cá, vamos comigo. Especialmente se nós estivermos falando de vícios aqui. Com certeza, vai ter um grupo aí que pode te estender a mão, te ajudar, né? Pessoa querida, você está no comando. Todos os movimentos que vêm para a nossa vida, eles são absolutamente necessários. Tanto a luz quanto a sombra. Todos nós somos luz e sombra. Porém, quando chega o momento do despertar, quando começamos a ter consciência daquilo que nos aprisiona, daquilo que é sombra, é como se a vida nos colocasse diante de uma encruzilhada. Eu posso ir por aqui, eu posso ir por aqui. Mas a vida já me sacudiu, já de alguma forma já está lá na minha consciência de que por aqui é errado e por aqui é certo. E certo e errado não existem? Existe sim. Se existe uma lei intrínseca à experiência humana, que é uma lei de ação e reação, é claro que tudo vai ter reação, mas se eu quero uma reação boa, eu vou por um caminho mais de acordo com a natureza da vida. Se eu quero ir por um outro caminho, eu não estou errado em essência, mas eu vou colher consequências que são pesadas. Eu vou por um caminho pesado, eu recolho as experiências daquele caminho. Se eu escolho passar as férias, sei lá, na Toscana, eu vou ter um tipo de experiência. Se eu escolho passar as férias no Japão, eu vou ter outro tipo de experiência. Entende? Então, não tem certo e errado nesse sentido? Não, mas são experiências diferentes. Ou eu posso escolher ir para Toscana e ir para, sei lá, Nicarágua. São experiências diferentes, mas com certeza lá na Nicarágua as experiências serão um pouco mais rudes e difíceis, com todo respeito. Mas realidade é realidade, é ou não é? Então, pessoa querida, é isso, não é? Em essência, o certo e o errado, eles são muito relativos, mas em termos de consequências, eles são reais. Se eu me decido tomar Coca-Cola todo dia, o meu corpo vai pifar.
Então, existe certo e errado na forma como eu me alimento? Existe. Se eu torrar todo o meu dinheiro, eu vou ficar endividado. Existe certo e errado na forma como eu manejo as minhas finanças? Existe. Então, é nesse sentido de que a vida te chama. É um chamado tenso e denso. Isso vai ser revelado para você. Entende? Então, é claro que é um jogo para o coletivo e nem todo mundo vai encaixar aqui. Mas quem sentiu que tá nessa vibe, perceba. Essa encruzilhada se abre para você. Ela se mostra. E você tem condições de tomar posse da sua vida. Se acarinhar, se cuidar, sabe? Se proteger, se amparar, se amar, sem precisar da validação dos outros, sem precisar pertencer a nada nem a ninguém, a não ser a si mesmo e a sua própria luz. Tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima.